Olá, a paz do Senhor Jesus. Voltamos com mais comentário da Palavra de Deus e desta vez nós estamos com a Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e versículo de número 23. Estando ali algum tempo, partiu e passou sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes ao Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente ou precisamente o caminho de Deus. Muito bem, esta passagem bíblica ela é um tanto maravilhosa e ela nos traz uma curiosidade muito grande aqui em sua forma de falar, que é em relação a este declarar mais pontualmente o caminho do Senhor. O texto diz que Apolo era um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes ao Senhor. Um homem que falava de acordo com as Escrituras. E vocês sabem muito bem que quando as Escrituras falam isso, está se referindo sobre as Escrituras que nesta época aqui já existia, como, por exemplo, o que nós chamamos de Septuaginta, a versão dos 70. Então este homem aqui era um homem instruído na palavra, um homem que tinha conhecimento das Escrituras, daquilo que eles já portavam, que já havia sido confeccionado em Alexandria. Imagine, ele de Alexandria e um berço aqui de uma cultura fenomenal, né? Podemos dizer assim, o berço da Septuaginta, da primeira Bíblia, da primeira confecção, dessa união desses livros que se tornou a biblioteca mais lida no mundo inteiro, o maior best-seller que hoje nós temos em mãos, que é a Bíblia Sagrada. Mas o interessante é uma coisa, com toda a sua gama de conhecimento, com toda a sua bagagem, com toda a sua eloquência e precisão nos ensinamentos, o texto diz que quando ele chegou a Éfeso, ele foi dar a sua palestra e a Priscila e Áquila, que eram dois judeus que era da região do Ponto, mas estava em Roma, e como Cláudio ordenou que todos os judeus saíssem de Roma, e eles vieram parar nas regiões de Corinto, e agora está beirando as regiões de Éfeso. Está ouvindo agora um grande pregador, um grande ministro e orador. Quando termina a prática, eles convidam Apolo para ir até a casa deles, e o texto diz assim: eles declararam mais pontualmente o caminho do Senhor. Mas é interessante notar que o texto ele diz assim, que ele conhecia somente o batismo de João. Você consegue dimensionar isto? Um grande homem, um grande pregador, um grande orador, no entanto, não conhecia o batismo com o Espírito Santo. E aqui lhe declarar mais pontualmente o caminho é porque existe uma precisão, existe uma exatidão do conhecimento do Senhor. E não é de acordo com o que eu entendo, e nem de acordo com o que você entende, mas sim de acordo com o que
as Escrituras Sagradas nos ensinam. E é baseado no conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo, seguido do seu respectivo batismo. Nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Uma vez que o indivíduo entra no Evangelho, ele conhece tantas coisas, ele conhece tantos estudos, muitas das vezes se aprofunda no semantismo e no sentido dos étimos, e analisa a palavra, e é um exegeta, e é um hermeneuta, enfim, um doutor. Quem sabe até diz que é doutor em divindade, né? Mas se não tiver o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo serve como selo. Religiões, eles têm os seus selos por aí, naquilo que eles pregam, naquilo que eles acreditam, mas as Escrituras nos diz que para os salvos, o Espírito Santo é o selo da promessa. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Capítulo 1 também fala que ele é o penhor e também o selo. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, seguido de suas evidências, conforme Atos capítulo 2, ou Atos capítulo 18, ou Atos capítulo 19, ou Atos capítulo 10, que mostra claramente a igreja sendo batizada com o Espírito Santo e maravilhosas manifestações de profecias, línguas estranhas e coisas lindas e maravilhosas que superabundou na vida da igreja primitiva com a chegada do Espírito Santo 10 dias depois que Jesus chegou ao céu, que significava 50 dias após a Páscoa. Exatamente, a descida aconteceu no dia de Pentecoste, uma festa judaica, onde o Espírito Santo selou quase 120 crentes que estavam esperando a promessa que Jesus havia dito, que o Espírito Santo viria sobre eles não muito depois daqueles dias. E isso aconteceu. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, que quando ele chega em Éfeso, ele pergunta para os irmãos da igreja de Éfeso: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Mas vocês foram batizados em quê? Eles também tinham sido batizados da mesma forma que o grande ministro pregador Apolo. Eles tinham sido batizados no batismo de João. O batismo do arrependimento é uma grande obra seguida de João Batista. Eles descenderam disso daí. Só que João disse assim: eu batizo com água, mas atrás de mim vem o que vos batizará com o Espírito Santo. Então aí nós encontramos o batismo com o Espírito Santo para os salvos. Evidentemente que nós encontramos nas Escrituras dois batismos, um com o Espírito Santo e outro com fogo, aquele fogo que nunca se apaga. Mas aqui nós estamos encontrando os irmãos fazendo a apresentação do Espírito Santo, e o texto chama isso de conhecer mais precisamente o caminho. Então eu quero te apresentar nessas minhas poucas palavras de reflexão que existe uma excelência no conhecimento do caminho, e sem o Espírito Santo você não conhece excelência nenhuma. É necessário o Espírito Santo, é necessário o batismo com o Espírito Santo, é necessário ter o selo para conhecer o que é excelente da parte do nosso Salvador Jesus. Ele serve como selo para a nossa salvação. Sem o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, jamais vamos conseguir ser salvos. Agora escute bem, existe uma diferença em ter o Espírito Santo, em ter o batismo com o Espírito Santo. Eram 10 dias depois que Jesus chegou ao céu, eram 50 dias depois da Páscoa. Agora me diga uma coisa, aquela igreja já tinha o Espírito Santo? Sim, tinha. Jesus disse: recebei o Espírito sobre eles, mas não tinha o batismo com o Espírito Santo. Uma coisa é você ter um recipiente com óleo, outra coisa é ele estar cheio do azeite, cheio do óleo. Uma coisa é ter, outra coisa é estar cheio. A diferença do batismo é essa daí. Muitas pessoas têm o Espírito Santo,
Outras pessoas são cheios do Espírito Santo. Consulta as Escrituras em Atos 2, a partir do verso 4 você vai ver que eles escutaram um som de vento veemente e impetuoso que encheu a casa. Foram vistas línguas como que de fogo distribuído sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Nesse evento, falaram em língua de outras nações, por causa do grande propósito do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, era a evangelização mundial. Porém, quando você sai dali e vai para o capítulo 10, você já encontra o batismo com o Espírito Santo sem propósito de evangelização mundial. O batismo com o Espírito Santo com o propósito de selar, com o propósito daquilo que as Escrituras nos dizem. Como também lá em Éfeso, havia 12 irmãos, eles profetizavam e falavam em línguas estranhas, a gente dizia que eles estavam falando em língua de outras nações entre eles. Isso daí é um tanto descabido. Mas já Coríntios capítulo 14 diz que quando se fala em línguas estranhas, em mistério fala com Deus. Quando é profecia, é necessário que haja interpretação. É isso que as Escrituras nos ensinam. Mas o tema central que eu quero falar com vocês é da excelência do caminho. É a forma excelente de conhecer o caminho do Senhor. E Priscila e Áquila tinham o batismo com o Espírito Santo. Já o Apolo era batizado no batismo de João. Ele disse, está na hora de você conhecer o que João falou. Mas o que João falou? João disse que após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo. Está na hora de você conhecer o Espírito Santo. Deus te abençoe e muito em breve voltaremos com mais um comentário da Palavra de Deus. Deus te abençoe.